Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder, estou aqui hoje para fazer mais um vídeo para falar sobre como conseguir um aumento de salário. O tema de hoje é sobre qual a diferença entre chefe e líder. É uma diferença muito grande, apesar de muita gente às vezes não entender qual que é a diferença. Eu vou passar aqui explicando todos os detalhes possíveis aqui nesse vídeo. É claro que é muita informação, então assim, eu vou limitar alguns casos para a gente poder fazer em outros vídeos falar mais detalhadamente sobre cada caso. Mas aqui eu vou deixar bem claro qual a diferença entre as duas situações. Porque o que acontece? Quando você tem uma promoção vertical, você acaba recebendo um desses perfis, você acaba se tornando um desses perfis, seja chefe ou líder. Só que cada um tem suas vantagens, apesar de, quando eu falar um pouco de chefe, tem algumas críticas a respeito, mas cada um tem suas vantagens. Qual que seria a melhor situação? Você saber quando ser um líder e quando ser um chefe. Porém, é muito difícil você ter esse equilíbrio, então geralmente você acaba sendo um ou outro. Uma coisa que eu recomendo para vocês que querem ter uma promoção aí vertical, já passar a ser supervisor, é você definir um dos estilos. Se você vê que você tem uma tendência maior para um ou para outro, escolha um. O equilíbrio seria melhor, seria a perfeição. Porém, quando você fica ali numa situação que você é um mais ou menos líder ou você é mais ou menos chefe, você acaba não tendo muitos resultados, você acaba tendo problema de gestão. Então o que eu recomendo? Se você vê que você é mais chefe, seja chefe. Porém, não crie os hábitos negativos que tem de chefe, mas seja chefe. A mesma coisa, se você é mais ou menos líder, não, torne-se um líder, para você ter as vantagens da liderança, entendeu? E você saber lidar com elas. Então o que eu recomendo para vocês? Entenda, veja qual que é o seu perfil se adapta melhor e se torne ou chefe ou líder. Então agora eu vou falar sobre eles. É claro que chefe tem algumas críticas aí que o pessoal fala muito e eu vou passar sobre algumas delas. Primeiro então vamos falar sobre chefe. O que seria ser um chefe? Qual o perfil de um chefe? O chefe, o que acontece? Ele é um cara autoritário. Ele prefere mandar. Então, sim, sempre ele vai fazer uma situação assim de pressão em relação ao funcionário, colaborador. Então, uma das situações que acaba acontecendo quando você é um chefe, você impõe, você manda, você exige, você busca resultados, você pressiona, você não valoriza o funcionário, assim, no geral eu tô falando. Eu não tô dizendo que todo chefe é assim, mas essa é uma das críticas que acaba tendo em relação ao chefe. Ele acaba sendo uma pessoa muito autoritária, ele centraliza muito as coisas para poder ficar ali, para gerar o resultado, para fazer as coisas. Uma das coisas que é negativa, ele acaba tendo todos os méritos, o que acaba acontecendo é que o chefe acaba tendo todos os méritos. Ele acaba abafando, de certa forma, toda a equipe, porque tudo é ele que mandou, ele que exigiu, ele que pediu, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio complicada, porque assim, ao mesmo tempo que você consegue, por mais que você consiga os resultados ali com os funcionários e o resultado da empresa, você acaba tendo problemas de comunicação com seus funcionários. Por mais que eles façam o que você está pedindo, exigindo ali, eles acabam fazendo, mas não de bom grado, não fazendo todo o potencial deles, eles fazem a situação ali só por fazer. O que acaba acontecendo quando você é um chefe, você pressiona muito a equipe, você força a equipe, tudo para a sua própria glória. Então o que acaba acontecendo? Se você faz dessa forma, você acaba tendo muito problema com o funcionário. Então funcionários começam a faltar, funcionários começam a fazer de qualquer jeito, e aí você vai lá e briga, você pressiona. Então assim, você até consegue, quando você é chefe, conseguir os resultados.
só que de uma forma que você nunca vai fazer com que sua equipe esteja satisfeita com você. Então, o que acaba acontecendo, você consegue os resultados, consegue as glórias, tudo para poder o resultado da empresa ser satisfatório, porém, você acaba tendo sempre muito problema com sua equipe. Você acaba tendo demais problemas, discussões, tanto você quanto com o funcionário, os próprios funcionários entre eles, porque você pressiona, um pressiona o outro, discute. Então, assim, isso é uma coisa muito comum que acaba acontecendo quando você é chefe. A sua equipe geralmente faz o que você está pedindo, mas ela não faz de bom grado, satisfeita. Ela simplesmente obedece ali e nem questiona. Eles fazem de uma forma que não é boa e o que acontece? Os resultados são alcançados, mas não são extraordinários. Outra coisa que é comum acontecer com a equipe quando você é chefe é os funcionários têm medo de você. Os funcionários não perguntam as coisas para você. Eles não crescem profissionalmente porque eles acabam sempre se sentindo ali não respeitados. Essa é uma das coisas que acaba acontecendo muito quando você é chefe. Então, assim, por mais que quando você tenha um perfil de chefe, eu peço para vocês que façam o seguinte: faça uma autoanálise e pega leve. Por mais que você possa exigir, cobrar, fazer algumas coisas, mas nunca faça isso demais, para poder você não ter problema com sua equipe. Então essa é uma das coisas que acaba acontecendo no perfil de chefe. Se você é ok, se autoanalise para você não ter os problemas de ser chefe. Só pegue as partes boas de ser chefe, não as partes ruins. Então dá uma verificada, uma analisada, mas é um perfil que é comum. Geralmente acaba acontecendo, 50% vira chefe, 50% vira líder. E vamos verificar a situação de líder aí, e depois no final vamos fazer um comparativo entre os dois. O líder, ele inspira, ele motiva a equipe, ele toma frente, mas ele não traz tudo assim para ele pega e escuta os subordinados. Como que é o líder? O líder, ele inspira a equipe, ele motiva, ele toma frente, mas ele vai ali sempre ouvindo os companheiros, sempre dando oportunidade, ele compartilha. A equipe confia no líder, tanto que assim, a equipe por um todo, ela cresce, porque ela chega no líder, se abre, mostra as dúvidas, então ela vai ganhando conhecimento, porque é compartilhado os conhecimentos ali, porque o líder, ele vai mostrando como que é, e a equipe vai ficando motivada. Então, com isso, você consegue levar a produtividade 100% da sua equipe, 100% do seu pessoal se torna motivado quando tem um líder. E também as situações como, diferente ali do chefe, você vai ter menos impacto, menos discussões na sua equipe, porque o que acaba acontecendo? Eles têm exemplo, eles têm mais clareza, eles se comunicam. Então, quando eles têm um líder ali que respeita, o que acaba acontecendo é que os atritos são menores, porque há respeito, há um profissionalismo muito alto. Então, isso diminui muitos atritos, muitas situações. Então, o que acaba acontecendo? Que o líder, ele influencia totalmente a equipe. Então, a equipe, no final, ela fica totalmente sob controle dele, e também ele consegue potencializar toda a equipe. Porque o que acaba acontecendo? Como ele é mais aberto e ele acaba acompanhando todas as situações e as pessoas mostram as dificuldades, conversam com ele, ele acaba potencializando toda a equipe, funcionário por funcionário. Então, o que acaba acontecendo é que a pessoa, quando é líder, o supervisor, quando é líder, ele faz com que a empresa alcance resultados extraordinários. Por quê? Porque todo mundo vai estar rendendo muito. Então, o que eu sempre acabo recomendando aqui nos vídeos, e vocês vão ver no logo aí nos demais vídeos, post, é assim, é uma tendência maior sempre a ser líder, entendeu? Porque você vai ter um caminho mais tranquilo, um caminho mais fácil. Não é fácil ser líder, às vezes é muito mais complicado ser líder do que você ser chefe. Por quê? Porque você tem que ser mais aberto, você tem que ser mais comunicativo, então é mais difícil do que impor. Então, o que acaba acontecendo é que o chefe acaba sendo mais fácil se você se tornar chefe do que o líder,
Porém, o líder vai usar o máximo de todas as situações. Então, a maioria das nossas dicas aqui é voltado para líder. Porém, se você souber o momento, use o perfil de chefe. Porém, a gente acaba focando no potencial de líder para que você possa potencializar toda a equipe e toda a empresa. Então, esse é um dos detalhes de você ser líder. Então, líder é comunicativo, líder inspira, líder motiva, líder mostra para a equipe, líder escuta os funcionários, líder escuta a equipe, líder mostra, líder alcança resultados excepcionais. Então, esse aqui seria uma forma de descrever como que é um líder. Agora vamos para alguns comparativos e alguns detalhes a mais. O perfil chefe era muito utilizado na época da Revolução Industrial. Por quê? Naquela época exigia muito, cobrava muito, tinha que gerar resultado, produzir. Então o perfil de chefe era o mais adequado naquela época, entendeu? Porque era muita cobrança, produtividade fazia assim, assado. Então o que acaba acontecendo é que aquele perfil era o mais adequado para a época. E ele foi vindo ao longo do tempo, porém ele foi tendo transformações. Hoje, no século XXI, o que acaba acontecendo é que o perfil de líder é o mais cobrado. Por quê? As pessoas não trabalham da mesma forma que trabalhavam antes. As pessoas agora trabalham de uma forma totalmente diferente. É a era da informação. Então o que acaba acontecendo é que o perfil de chefe na era da informação é muito mais complicado, porque como você tem os problemas de pressão com o funcionário ficar com medo, ele tímido, ele não produz. E como é informação, ele acaba não trazendo. Quando é um negócio mais braçal ali, mais físico, fazendo as coisas, funciona mais o perfil de chefe. Porém, quando você trabalha com informação, quando é comunicação e informação, o perfil de líder se destaca muito mais. Por quê? Porque precisa comunicação, precisa as pessoas falarem, as pessoas precisam se expressar. Então, o que acaba acontecendo? O perfil de líder motiva isso, faz isso acontecer. E no caso, o perfil de chefe não faz isso. Então, no século XXI, o perfil de líder acaba sendo melhor, acaba sendo a tendência do momento. Outro comparativo, eu vou ler uma listinha aqui que fala sobre as duas situações, um comparativo entre chefe e líder. Então eu vou falando os dois aqui de acordo com essa listinha que eu tenho aqui. Chefe, ele manda, o líder, ele orienta. Bem diferente. Chefe ameaça, líder incentiva. Chefe diz vai lá, líder diz vamos lá. Chefe é autoritário, líder é companheiro. Chefe diz eu, líder diz nós. Chefe diz atrapalha, líder diz ajuda. Chefe diz aponta, o chefe acaba apontando culpados. O líder, ele assume a responsabilidade. O chefe faz mistério. O líder partilha conhecimento. Chefe fiscaliza. O líder acompanha. Chefe desmoraliza. O líder confia. Chefe promete, não cumpre e se justifica. O líder só promete o que sabe que vai cumprir. Então, esses detalhes são muito importantes para você analisar e diferenciar quando você está falando sobre chefe e quando você está falando sobre líder. O perfil que você vai ser para você conseguir esse aumento de salário, esse objetivo que você quer de crescimento, uma promoção, isso é muito importante você saber para qual lado você vai. É claro que aqui, né, quando a gente destaca, isso na maioria das situações é dessa forma, o chefe é muito criticado, é muito complicado, mas assim, tem as partes boas, você não pode exagerar, entendeu? Se você exagerar, você cai nessa situação.
Se você tiver um bom senso como chefe, você não cai nessa situação, entendeu? Você usa só a parte boa, é só não exagerar. Tudo depende da medida. Se você exagerar, é problema. Se você saber controlar, dosar, é muito bem-vindo. Por quê? Um detalhe muito importante é o seguinte: qualquer um desses perfis pode fazer você conseguir aumento de salário. E qualquer um desses perfis você vai conseguir resultado. Porém, alguns são mais amigáveis, outros não. O líder é mais amigável. Então, o que acaba acontecendo é que ele vai conseguir essa promoção e vai ter uma equipe apoiando ele. O chefe, ele vai conseguir o resultado, porém ele vai ter uma equipe que não apoia ele, porém vai fazer o que ele manda. Então o que acaba acontecendo? Se você quer se tornar chefe ou líder, procura conhecer, fazer muita autoanálise, conhecer um pouco mais, veja nossos vídeos, olhe nossas dicas, entendeu? Aprenda o que é bom para você saber utilizar e para você conseguir o seu aumento de salário e para você saber qual perfil que você vai atender. Recomendamos que seja líder, mas se você for chefe, não tem problema, desde que você saiba dosar. Sucesso para todos, até o próximo vídeo, falou! Para você não perder nada de nossos conteúdos, venha no site tempoutil.com.br. Aqui você pode acompanhar nossos artigos e posts para você conseguir esses livros grátis e conseguir conteúdos adicionais especiais enviados diretamente para você. É só você vir aqui, baixe nosso e-book grátis. Você vai digitar seu e-mail aqui, utilize o e-mail que você tem mais acesso, mais visualização. Clique, baixe agora seu livro digital grátis. Você fazendo esse download, além disso, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente vai mandar e-mail para vocês poderem ter acesso. Até mais!